Olá pessoal, que você fala Isaías Cardoso de página Visto Cabo Verde. Aquele vídeo de sininho você fala um bocadinho sobre termo de responsabilidade. E desde o ano passado, quando eu comecei a publicar informações sobre vistos, então daqueles documentos que as pessoas estão procurando para ver informações é sobre termo de responsabilidade. E principalmente que a pergunta e termo de responsabilidade tem data de validade. Ok, então, ali nós vem abrindo conhoso um termo de responsabilidade, que é um dos modelos usados para pedidos de vários tipos de vistos, para ver onde é que informações que solicitado naquele documento ali, ok? Então, ali sim, tem aquele termo de responsabilidade, você pode encontrar na site de embaixada, ok? Pode ter um link embaixo de vídeo de um daquelas páginas no site de embaixada, né, que nós podemos baixar aquele documento ali sim. Então, aquele documento normalmente é usado para um representante financeiro e passa esse termo de responsabilidade ali para uma pessoa que precisa viajar com tipo de visto para Portugal e precisa de um termo de responsabilidade. Na que contexto que está usado um termo de responsabilidade? Normalmente tem que estar a fazer um pedido de visto, tem algumas questões envolvidas, onde que as coisas que a embaixada te pede, comprova, mas tem condições de entrar na Portugal, tipo, onde é que você fica, no hotel, você paga hotel, tem condições de pagar hotel, tem dinheiro para comer, tem dinheiro para transporte, comunicação, tudo que as coisas lá. A embaixada precisa confirma que tem recursos financeiros para entrar na país, ok? Naquelas várias modalidades de visto, não tem encontrei aquela questão ali de apresentar recursos financeiros ou meios de subsistência, que é que é o nome comumente usado. Só que tem vários contextos, por exemplo, estudantes de ensino superior que precisa e apresenta meios de subsistência, gosta de aprender na Portugal, ok? E também que os vários acordos celebrados entre países CPLP tinham as regalias na vários contextos, ok? E então, se que tem condições de comprovar meios de subsistência, então vou pôr outra alternativa que a embaixada está presente e vou pôr apresenta um representante financeiro. Tipo, ninguém tem condições, manter alguém na Portugal que tem condições para ele receber, para ele dar casa para morar e que as outras coisas aqui mesmo, então aquele alguém está a fazer um termo de responsabilidade, ele está a ele é responsável por cuidar de tudo as outras informações. E naquele termo de responsabilidade ali, que a pessoa tem também aquela possibilidade de especificar e coisa que essa está responsabiliza para ele, ok? Então, um exemplo, logo no início desse termo, tem duas opções. Alojamento, ok? Se aquela pessoa será para alojamento, depois ele alojamento. Se aquela pessoa está e responsabiliza para encargos de subsistência, que as outras coisas que é alojamento, por assim dizer, tudo que as outras despesas que é alojamento, então aquela pessoa está para ali. Se aquela pessoa quer só alojamento, depois só alojamento, se ele quer tanto alojamento como encargo de subsistência, ele teria que preencher tudo isso. E tem casos, por exemplo, se alguém se viaja para Portugal, mas na verdade ele tem dinheiro para viagem, que está para comida, tudo que mas que tem um carro de fica, mas na verdade é que queria ficar num hotel. Porque tem uma pessoa que gostaria de ir para sua casa, então a pessoa está fazendo um termo de hospedar e ele seleciona apenas meu alojamento, que será aquele alguém. Okay? Aquele é um exemplo de um contexto e de que esse tipo de visto de curta duração para férias ou turismo. Então ali, outra informação, de acordo com o artigo 14 do Código de Visto, tendo como objetivo o convite de um nacional do país terceiro que necessita de visto para transpor as fronteiras Schengen, ok? Então é um documento que está passado por alguém que quer entrar no espaço Schengen e precisa de uma pessoa para ficar como ser representante financeiro num desses contextos assim, que eu não falo dela, ok? Depois, faz processo número, acho que ele possivelmente, número de processo, acho que aquele que está apoia próprio conservatória, ou que as instituições que está assinando aquele documento ali, acho que é conservatória. E depois data, e ali debaixo tem identificação de aquela pessoa responsável, ok? Ali é que os dados de quem é que você está passando o termo de responsabilidade. Nome próprio, depois apelido, sobrenome, nacionalidade, local de nascimento, data de nascimento e sexo, número de identificação e número de documento de identificação, e depois tem que pôr data e local de emissão, e depois número de passaporte, data e local de emissão. Depois ele especifica qual é que é a profissão, e ali ele põe qual que é o endereço permanente, rua, número, andar tal, se pessoas moram na prédio e tudo mais, ali localidade, por ser bairro, cidade, código postal,
que é CEP, que é Código de Endereçamento Postal, é totalmente diferente de caixa postal. Okay? Caixa postal é aquele lá no correio que está por o carta nele. Código postal é código de endereçamento postal e identificação de zonas, de vilas, de cidade e tudo mais, ok? Depois ele pode ser número de telefone. Então, basicamente, que ele as informações pessoais daquela pessoa que você está passando termo de responsabilidade. Depois, ali, na segunda folha, da frase, aquela pessoa que você passa termo da frase, declaro estar em condições de garantir o alojamento, ok? Quando a pessoa fala assim, estar em condições de garantir, isso quer dizer que aquela pessoa tem que estar comprova também, mas ele tem aquelas condições lá, ok? É um exemplo, até na vista de procura de trabalho, que está falando assim, ele tem um parte lá que está falando, mas aquela pessoa que você passa termo de responsabilidade, que é cidadão português, ou então alguém com residência no português, tem que estar confirma que os recursos financeiros, se você vive de procura de trabalho, porque tem que 200 tal conto para apresentar, vou ter alguém de passar o termo de responsabilidade, mas na verdade é aquela pessoa que está comprova aquele valor, em vez de ser bom, é aquela pessoa que está comprovando. Não tem que só escrever um termo e depois já está. Não, porque aquela pessoa precisa comprovar isso. Da mesma forma que uma pessoa tem que comprovar também, mas se será o alojamento, ou ele tem casa arrendada, ele tem que apresentar um contrato de arrendamento, ou então ele tem que mostrar que é a escritura de casa, que está mostrando que ele tem um casa, um edifício, um espaço, que ele pode receber alguém, ok? E então ali, pessoas tem que ele tem condições, na verdade ele tem que tomar comprova, mas tem condições e a embaixada verifica que as informações lá, ok? E depois de frase de, e ali no caso seria o período, por exemplo, é no período de quanto tempo que isso concede esse termo para aquela pessoa, então por dia, mês e ano, e depois até dia, mês e ano, por exemplo, 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. E durante o ano que isso conceder e que minsa ficar ser responsável financeiro, ok? Então aquele período que fica ali e depois ele seleciona na minha residência acima, ok? Isso conceder alojamento na minha residência acima seria aquela residência ali ou então na morada indicada abaixo. Se for um lugar diferente daquele que está ali de riba, ele tem que informar qual endereço e ele selecionar qualquer opção correto, ok? Se na sua residência ou então no local indicado abaixo. E depois, mais para baixo, tem a identificação do convidado. No caso, seria os dados daquela pessoa que recebe o termo de responsabilidade. Nome próprio e apelido, sobrenome, nacionalidade, local de nascimento, data de nascimento, sexo. E no caso, eventuais laços familiares com o responsável, ele tem até um asterisco e ali de baixo ele tenta falar que esse asterisco quer dizer campo de preenchimento facultativo, ok? Ele é obrigatório, porque se aquela pessoa que você passar o termo responsável é um familiar de bom, então eu tenho a obrigação de preencher esse dado. Mas se aquela pessoa é um familiar de bom, então ali por apoio, minha pai, minha mãe, minha irmão, minha tio, minha tia, sobrinho, então depois ali qual é que é o grau de parentesco que tem, que laço familiar que existe entre nós, ok? E depois ali, ele tem a opção, depois, declaro que assumo apenas o alojamento e os custos de repatriamento, ou então, declaro que assumo também todos os outros encargos inerentes à estadia. Então ali ele pode meterá só alojamento e custo de repatriamento. Custo de repatriamento, esse no caso tiver que ser mandado para trás, e aquela pessoa que fica responsável para aqueles custos de mandar para trás, ok? Passagem de avião, passagem de carro para o aeroporto, tudo que as coisas que nesse tempo vai para trás, e por mandar para Cabo Verde e ele que fica responsável. Ou então, ele declara também que ele assume também todos os outros encargos inerentes à estadia. Okay? Ele tem as duas opções. Que ele depende de aquela pessoa. E ele que te define em que termos que se passou aquele termo ali e ele está selecionando que as opções correspondem. Depois, liga tem mais uma informação. Declara ter conhecido de que os dados que constam no presente formulário serão tratados pela Direção-Geral de Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas para a gestão dos pedidos de visto. Esses dados podem ser acedidos pelo Serviço de Estrangeiro e Fronteira, que é SEF, nos termos da lei. Tenho um direito de acesso e retificação dos dados que me dizem respeito, devem dirigir o meu pedido por escrito àquela Direção-Geral de Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. Esta declaração, devidamente reconhecida pela autoridade competente, deve ser apresentada sob a forma de original às autoridades consulares competentes para examinar o pedido de visto da pessoa, ok? Aquele documento ali tem que ser original. Então, isso que pode levar um termo de responsabilidade que alguém fazer
digitaliza e manda-nos para e-mail para nos vai imprimir. Não é isso que toma. Tem que ser original e reconhecida, devidamente reconhecida para a autoridade competente. Então é cartório, você tem que ir na cartório para reconhecer aquele documento ali e que a pessoa depois no envelope te manda-nos para o correio para nos poder entregar na embaixada um documento original. E lido e aprovado, e nome de pessoa e responsável para aquele de conservatório e autenticação de assinatura ali, que data com a assinatura daquela pessoa que redigiu aquele termo ali, ok? Ele é no conservatório que reconhece a assinatura, ok? Então, ali, a última informação é aquele que, só para refrisar, é que tem que alguém dar passar o termo de responsabilidade, isso quer dizer, mas tudo que as despesas que é bom que te assumir bem, porque é bom que você te viaja, mas tem uma pessoa que te assume bem. Entende? Então, é ele que te vai a casa para ficar, como você vai morar no hotel, e ele que te dá a comida, transporte, alimento e a comunicação, tipo, cartão de imóvel. Nós imaginam, tudo que as coisas que nós meios, roupa, sapato, que for que tem na cidade, aquela pessoa que está fome, ele que te dá tudo que os meios para nós subsistir na Portugal durante aquele tempo, nos manter na Portugal durante aquele tempo. Então, basicamente, é aquele. Se nós que podem levar com os dinheiro, alguém da paciência externa fala, não tem condições de tomar para pôr em casa, nem condições de sustentar ali. Basicamente, aquele que um termo de responsabilidade quer dizer. E depois, última informação, que a data que está frado. Será que um termo de responsabilidade tem data de verdade? Então, basicamente, aquela informação eu queria passar a nós referente a termos de responsabilidade, então espero que fique claro. Se alguma coisa não ficar, nós podemos comentar. Também, se tiver algum equívoco de minha parte, ali, nós podemos esclarecer no comentário, nós podemos colocar algum tarja na vídeo, uma coisa assim, do corrige também, ok? Então, é basicamente aquilo. Então, espero que o vídeo de nós de alguma maneira, deixa like no vídeo, nos subscreve no canal e até o próximo vídeo.